Queridos, a paz do Senhor Jesus, para nós é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Deixa eu chegar mais perto aqui um pouquinho, né? Estar aqui com vocês e já agradecer a vocês pela inscrição no canal e por estar conosco aqui sempre, né? Todas as vezes que estamos lançando aí, então, um vídeo, né? Acerca da nossa saga aí dentro do campo da nossa série, né? Tanto tempo na igreja e eu não sabia disso. Eu já peço de antemão que você visite os nossos outros vídeos. Ali você dá o like, ali você compartilha, ali você comenta, né? Ali você também interage no nosso canal para ter maior visibilidade e chegar no maior número de pessoas também. Eu louvo a Deus pela sua vida e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à série Tanto Tempo na Igreja, Eu Não Sabia Disso, e também dar continuidade à nossa primeira temporada, que diz respeito ao mundo espiritual, a Trindade, os anjos, a tríade, os demônios e todas as suas atuações. Nós estamos no episódio de número 4, e que nós vamos falar sobre a tríade satânica. Para falar da tríade satânica, nós precisamos também nos remeter à Trindade, né? Acerca da Trindade Santa, né? Então nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a Trindade, né? Tanto para aqueles que são cristãos em Cristo, que talvez está tanto tempo na igreja e não sabe que existe uma Trindade Santa, mas também está tanto tempo na igreja e não sabe que existe uma tríade satânica. Primeiro nós vamos começar pela palavra. Tanto Trindade quanto tríade satânica, ela tem a mesma conotação, a mesma ideia da palavra latina para a língua portuguesa brasileirada. Ela traz a ideia de trindade, de unidade entre três pessoas. A diferença que nós fazemos no campo do academicismo, na teologia, entre trindade e tríade, está mais relacionado ao dogma. Então, a partir da tradição cristã, nós entendemos então que trindade remete-se ao lado bom da história, digamos assim, a Deus, que é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Enquanto que a tríade, volto a dizer, que dentro de nossa língua, a partir do latim, que é a língua tradicional romana, e que foi transliterado para o português abrasileirado, nós entendemos que essa palavra, ela remete à ideia, tanto trindade quanto tríade, remete à ideia de três pessoas, tá? Unidade entre três pessoas. Para nós trazermos essa diferenciação, portanto, nós precisamos levar em consideração o dogma, né? Ou seja, tudo aquilo que a igreja institucional, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro e quarto séculos, e ao longo de todos os concílios, né? Os concílios ecumênicos que vieram ao longo do tempo, foram sendo colocados ali dogmas, né? Doutrinas, né? Doutrinações que foram então virando dogmas. Então um desses dogmas é a ideia da trindade, né? Apesar de ser um dogma dentro dos concílios e dentro da tradição cristã, nós o percebemos em toda a história da Bíblia, em toda a história da Bíblia Sagrada. Desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos as pessoas distintas da Trindade Santa sendo o tempo inteiro percebida na palavra de Deus. Então, baseado nisso, nós vemos inclusive que no original da Bíblia Sagrada, nós não encontramos a palavra Trindade, mas encontramos todos os três trabalhando conjuntamente a respeito de qualquer outra coisa. Então nós vemos, por exemplo, as expressões que são usadas no livro do Gênesis, né? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos, por exemplo, Gênesis capítulo 6, com relação à ideia da recriação da terra, a ideia de Deus de matar todo ser humano, né? Ou seja, o próprio Deus vai remeter conversando entre si, ele vai dizer assim, o homem se tornou como um de nós, né? Ou seja, vamos matar toda a raça humana
porque o homem se tornou, para que eles não se tornem como um de nós. Ou seja, essas expressões dentro do campo da terminologia, tanto hebraico quanto grego, para se falar do Antigo e Novo Testamento respectivamente, tem justamente a ideia de trindade, ou seja, os três em comum acordo. Aqui está também uma certa diferenciação quanto à trindade. Quando nós falarmos aqui, então, trindade, você já deve entender que trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando do lado de Deus, né? E quando nós falarmos tríade, você logo vai entender que nós estamos falando do lado do diabo, que é representado principalmente no Apocalipse, nas figuras iconográficas, isto é, nos símbolos, né, que existem aí no livro do Apocalipse, representado pelo dragão, pela besta que sobe da terra e pela besta que sobe do mar. Essas três referências nós vamos lidar aqui rapidinho para que você entenda a partir de hoje que sempre houve uma tríade satânica, que sempre houve, principalmente trazendo à luz, a partir do Novo Testamento, uma tríade, ou seja, um grupo de três pessoas que, neste caso, aqui também há uma diferenciação que eu ia falar e me fugiu aqui, porque vão abrindo outras possibilidades e nós vamos falando, né? E aqui está uma outra diferenciação entre a ideia de trindade quanto a ideia de tríade. A trindade são três em um, né? Ou seja, os três trabalham para um propósito específico e eles têm a sua essência por si só. Eles são Deus, na essência, né? Não há deuses, mas há um só Deus na essência. Ao contrário da tríade, que a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, eles recebem o poder por um período de tempo do dragão, que é a representatividade do diabo, tá ok? Da besta, da antiga serpente Satanás, que é o que está estabelecido em Apocalipse capítulo 19. Nós vamos observar então que a tríade satânica ela é composta, tá ok? Pelo dragão, pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra. Onde é que encontramos isso? Encontramos o dragão tanto em Apocalipse capítulo 12 e a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra encontramos em Apocalipse capítulo de número 13. Tanto a besta que sobe do mar quanto a besta que sobe da terra, eles são pessoas distintas, ok? Eles são pessoas mesmo, físicas. Nós vamos chegar lá, para entrar mais a fundo dentro dessa perspectiva, nós vamos chegar lá no final, você acompanha as temporadas que nós faremos, que nós vamos chegar lá no final falar um pouquinho de escatologia. Aqui é só para que você entenda que sempre houve, assim como houve trindade, assim também havia e houve e há uma tríade satânica já, de certa forma, trabalhando contra o povo de Deus, contra a igreja, do modo geral, porque é aquilo que eu disse, Deus em si não tem inimigo. O inimigo de Deus não é o diabo, não foi, não é e nunca será. Ele não é páreo para Deus, né? Agora, ele é páreo para nós, que somos seres humanos, dotados de imperfeições. E o que ele vai fazer? Para tentar atingir a Deus, ele atinge então as suas criaturas. Isso foi o que aconteceu no Éden. Ele tentou o tempo inteiro fazer com que a criatura se distanciasse do seu Criador, e por um período de tempo foi isso que aconteceu. Mas vindo a plenitude dos tempos, como Gálatas 4:4, a partir do apóstolo Paulo escrevendo a Galácia do Sul, como Gálatas 4:4 vai dizer, vindo a plenitude dos tempos, apareceu Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que aqueles que estivessem na lei e também visse esta luz. Glórias a Deus por isso. Então, identificando que Jesus apareceu num cenário favorável, digamos assim, dentro do campo econômico, religioso, espiritual, sacerdotal, nós entendemos então que Jesus aparece para estabelecer novamente esta comunicação, como eu posso dizer, esta comunicação, a palavra é esta comunicação, esta comunhão entre Deus e o homem. Por isso Jesus é considerado então, para o escritor aos Hebreus,
o grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Jesus é o único sumo sacerdote na Bíblia que vem, aparece e é sumo sacerdote antes da própria instituição do sacerdócio araônico, que é descrito apenas no livro do Êxodo, né? Quando vai haver, então, a ideia de sacerdócio no sentido de receber os sacrifícios do povo, entregar, representar, né, o povo diante de Deus, só vai vir a partir do tabernáculo, que acontece em Êxodo. Mas Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que aparece ainda no livro do Gênesis. Então, dito isso de maneira introdutória, né? Dito isso de maneira introdutória, dito isso de maneira propedêutica, ou seja, nós vamos então falar rapidamente para você acerca da Trindade Santa e da Tríade Satânica. Tanto tempo na igreja e nós não sabíamos, né, que existe uma Tríade Satânica. Então nós vamos identificar o seguinte: se você está com sua Bíblia aberta, né, se você está com sua Bíblia aberta, inclusive eu esqueci de fazer, né, o nosso tão já conhecido aí do povo, né, a ideia da Bíblia, né? Então, portanto, já que eu esqueci lá no começo, eu vou fazer agora. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta em Apocalipse capítulo de número 12. E você vai ver dentro de sua Bíblia, eu uso aqui Almeida Revista e Corrigida, são as versões, né? A versão mais popular a partir de 1995 da Bíblia Sagrada é Almeida Revista e Corrigida, tá ok? Sempre a partir da tradução daquilo que seria um monge, né? João Ferreira de Almeida, ok? Apocalipse capítulo 12, você vai ver a ideia do dragão, né? É sempre uma referência iconográfica, ou seja, significa que é uma referência de ícone, de símbolo, né? O Apocalipse e toda a literatura apocalíptica, ela tem esta característica, a característica de ser iconográfica, de ter símbolo, de trabalhar muito com metáfora, principalmente porque, neste caso, João está escrevendo, inclusive, dentro de um império romano que está em grande efervescência de perseguição. Então, em alguns momentos, ele vai usar figuras de linguagem que denotam a ideia e que o seu remetente, melhor dizendo, os seus destinatários, ele é o remetente, né? Os seus destinatários iriam saber com certeza o que João estava tratando. Por isso que o livro do Apocalipse é desta forma. Mas como eu disse, fica conosco, porque na 5ª temporada nós vamos falar sobre escatologia, tá ok? Nós não vamos ater em escatologia, vamos apenas falar sobre a Trindade e a Tríade, justamente para que você tenha essa diferenciação. Portanto, você vai encontrar a ideia do dragão, que é o próprio Satanás, o diabo, né? Você tem, por exemplo, uma inscrição muito legal que o historiador cristão cubano de origem, que reside hoje nos Estados Unidos da América do Norte, cujo nome é Justus Gonzalez, ele trabalha dentro de sua obra Breve Dicionário de Teologia, ele trabalha o conceito terminológico, né, de Satanás. Então a ideia de Satanás, como uma ideia interessante, é a ideia de adversário, né? Todas as vezes que você observar, Satanás é a ideia de adversário. E em alguns momentos, segundo Justo Gonzalez, a Bíblia vai remeter a ideia de Satanás no sentido de inimigo pessoal, ok? No sentido de inimigo pessoal, não no sentido de inimigo espiritual, metafísico, mas no sentido espiritual. Como, por exemplo, nós podemos usar a expressão que o próprio Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ou seja, para trás de mim, adversário, que me serves de escândalo. Com o tempo sendo passado, então, nós entendemos que essa ideia de Satanás, de diabo, do original grego, a palavra diabo no original é diablo, que significa, inclusive, também inimigo, né? Inimigo, acusador. Então, estas expressões, elas têm realmente um significado. Agora, nós entendemos, portanto, que
na Bíblia Sagrada, de modo geral, a expressão ou as expressões de diabo, Satanás, Abaddon, Apolion, Deus desse século, príncipe da potestade do ar, príncipe das trevas, remete-se à mesma pessoa, né? A mesma pessoa espiritual, que é ao anjo de luz que caiu na condenação de diabo e Satanás, está condenado eternamente. Então nós falamos sobre isso aí lá na introdução da temporada Mundo Espiritual, ok? E aí a gente vai entender que Justo Gonzalez trabalha a ideia de que Satanás, então, desde o Antigo Testamento, remetia à ideia de adversário. E com o tempo ele foi sendo, sendo levado como uma pessoa, ok? E aí a gente entende o Novo Testamento, então, aparecendo Satanás, diabo, para a mesma pessoa, que realmente existe e que é inimigo da igreja, tá ok? Esse é o ponto de Justo Gonzalez. Então nós vamos identificar o seguinte: existe tríade satânica? Existe. E ela está descrita em Apocalipse capítulo 12, que vai nos remeter ao dragão. Apocalipse capítulo 13 vai nos remeter à besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Eu vou chegar mais perto aqui porque eu fiz um esquema, tá ok? Um esquema interessante para que você possa visualizar melhor, né, o que nós estamos aí falando, ok? Eu vou sair um pouco aqui só para que você visualize melhor o que nós estamos falando acerca da Trindade. Primeiro, isso aqui é um esquema, né, que não foi eu acabei de fazer, obviamente, acabei de desenhar, né? Eu sou um desenhista nato, né? Olha aí, eu acabei de desenhar isso aqui, mas só que os créditos devem ir para quem é de direito. Então, eu copiei, né, isto aqui de um caderno de anotações meu caderno de anotações do período em que eu fazia teologia pelo IBADERJ, ok? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem é que era o professor que fez esse esquema para mim? O professor Nelson Messias dos Santos, um excelente professor, extraordinário professor, explicando o esquema da ideia trinitária, né? Que dentro da teologia a gente fala da trindade, ou teologia trinitária, tá ok? E aqui nós estamos uma trindade santa, né? Se você olhar, aqui é uma trindade santa, e nós acabamos de trabalhar e desenhar esse esquema. Qual é a ideia desse esquema? A ideia desse esquema é que, primeiro, você precisa entender que ele está em uma cadeia, né? É uma cadeia em que na ponta do triângulo, né? Aqui é um triângulo trinitário, né? Chamado de triângulo trinitário. Existem alguns esquemas que são interessantes para a gente gravar na mente, e isso aqui é importante para você gravar aí também. Então era só identificar como é que a gente entende a ideia de trindade santa, trindade divina, né? Trindade santa. Nós entendemos que, primeiro, aqui está no campo da unidade composta, tá ok? Unidade composta. Lembra que aquilo que eu falei no outro vídeo acerca de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9? Né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único Senhor. Essa expressão na terminologia original hebraica, que é o Antigo Testamento, ou é Echad ou é Errad, né? E aí existe uma unidade simples e uma unidade composta. Se você levar em consideração a unidade simples, você vai entender que Deus é Deus Jeová do Antigo Testamento, ponto final, né? Ou seja, aí você vai estar atrelado à filosofia que diz respeito de que há um monoteísmo extremado, ok? É uma ideologia teológica, né, que diz que há um monoteísmo extremado,
que é o monoteísmo extremado? São judeus considerados judeus ortodoxos, tá? Os judeus ortodoxos, eles consideram o monoteísmo, mas é um monoteísmo extremado. Em que? Em que só existe a figura de Deus, e ele só. Né? Ele não está diluído em 3 pessoas distintas, ok? Ele não está diluído em 3 pessoas distintas, segundo o judaísmo ortodoxo, que traz a reboque a ideia de um monoteísmo extremado, tá? A Igreja de Cristo normalmente adere ao monoteísmo, existe um nome que se dá, não seria relativo, existe um monoteísmo absoluto moderado, né? O monoteísmo moderado, ok? Então, o que é o monoteísmo moderado? É que a gente entende, então, que Deus é Deus na essência e é triuno na sua natureza, ok? Deus é Deus na essência. Veja aqui, os 3, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são o quê? São um, ok? Os 3 são um. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é João, na sua primeira epístola, né? 1 João capítulo 3. 3 são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, que é o Logos, né, no Novo Testamento, no original grego, e que remete à ideia de filho. E o Espírito. E os 3 são um. Então essa é a ideia de trindade, trindade santa. Eles, e aqui a gente entende o seguinte, ó, o Pai não é o Filho, não é o Espírito, ó. O Pai não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. O Pai não é o Filho. E nem o Filho é o Pai. Tá dando para entender? Olha aí no esquema que a gente está falando, ó. O Filho não é o Espírito. E o Espírito também não é o Filho. Ou seja, cada um deles tem uma natureza individual, tá? Cada um deles tem a sua função e seu chamamento na Trindade, mas os 3 corroboram para a mesma função, para o mesmo ideal, para o mesmo propósito, tá ok? Os 3 corroboram para o mesmo propósito. Por exemplo, separadamente, o Pai é que cria. O Filho, Pai criou todas as coisas. O Filho redimiu tudo e todos, tá? O Pai criou tudo, o Filho redime tudo e o Espírito Santo santifica tudo. Viu? Existe uma diferenciação e uma responsabilidade diferente para cada um dos componentes da Trindade. Só que essa diferenciação não isenta deles serem Deus. Porque quando o Pai criou todas as coisas, o Filho estava presente. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que existe existiria. Isso aqui identifica também a deidade, tá? Porque todos os 3 componentes da Trindade formam, então, a deidade, que é uma trindade composta e é uma trindade completa, ok? Então, o Pai criou todas as coisas. Não significa que o Filho não estava. O Filho estava presente, mas o Espírito também estava presente. Então, os 3 corroboraram para a criação de todas as coisas. O Espírito santifica. Enquanto o Espírito santifica, o Filho santifica e o Pai santifica. Enquanto o Filho estava morrendo na cruz, né, para redimir os pecados, é como se o Pai estivesse morrendo na cruz, redimindo os pecados. É como se o Espírito Santo. Se o Espírito Santo santifica a igreja, o Filho santifica e o Pai santifica. Os 3 corroboram para a mesma função, ok? Tem funções distintas, mas os 3 trabalham mutualmente. Isso é Trindade Santa, ok? Trindade Santa. E agora nós vamos para a tríade satânica. O mesmo esquema,
a mesma analogia, a mesma ideia, né, vai ser trazida aqui. A diferença é que, olha aí, ó, olha o esquema que nós fizemos aí. Tá percebendo? Esse esquema, lembra que eu falei, ó, o esquema da tríade satânica, tá vendo aqui? Ó, da tríade satânica, há também uma estrutura triangular, né? Há uma estrutura triangular, e aqui em cima está o dragão, aqui está o falso profeta, e aqui está o anticristo, ok? Então, olha bem, o dragão não é o anticristo, tá? O anticristo também não é o dragão. O dragão não é o falso profeta, e nem o falso profeta é o dragão. O falso profeta não é o anticristo, e o anticristo não é o dragão. Entende, porém, que há uma diferenciação. Por quê? Porque o dragão não é essência. O falso profeta não é essência do dragão. O anticristo não é essência do falso profeta. Não é essência do dragão. Eles estão separados. Não há aqui uma unidade composta, né? Por quê? Porque o falso profeta, a Bíblia diz, Apocalipse vai dizer que ele recebe poder da primeira besta. Primeira besta é o anticristo. É a besta que sobe do mar, né? Por que é besta que sobe do mar? Porque mar fala de nações, de línguas, de povos. Então o anticristo será uma figura política, né? A besta que sobe da terra. A terra aqui remete à ideia de ecumenismo, né? A ideia de povo também, mas no sentido religioso. Falso profeta que vai dar, vai fazer com que o povo, né? Ou seja, besta que sobe da terra, fala de ecumenismo, ou seja, fala de o povo, uma só religião, um só Deus, que nesse caso Deus aqui será o anticristo, né? Será a figura que o falso profeta vai fazer com que os povos o adorem, né? Dizendo-se ser Deus, ser igual a Deus, e se assentará no trono de Deus. Isso nós vamos lá para Apocalipse, lá para a escatologia. Eu falei que não ia entrar a fundo aqui na escatologia, só para você entender que essa tríade aqui trabalha, essa tríade aqui existe e habita as regiões celestiais de que nós já falamos. Está esperando, né, um momento para poder se manifestar. O anticristo se manifestará, segundo a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, somente o que o detém for embora. O que o detém? A ação de Deus na terra por intermédio do Espírito Santo e por intermédio da igreja. Ou seja, no soar da última trombeta, a igreja é arrebatada, e aí a ação do anticristo será deliberada. Ou seja, será manifesta de maneira plena, sem, com isso, ter limitações de que hoje o Espírito e a igreja atrapalha, né? Atrapalha a ação do inferno, a ação dos demônios e a ação do dragão, que é o diabo. Deu para entender? Só que eles não estão trabalhando como a Trindade Santa trabalha. Ou seja, o dragão é que vai dar poder para o anticristo e o anticristo é que vai dar poder para a besta, para o falso profeta. Tá ok? Então, nesse sentido, eles estão trabalhando em prol de um sistema maligno, que é o sistema que vai reinar durante a grande tribulação, né? E que está relacionado profundamente com o judaísmo, Israel e tudo mais, ok? Então nós entendemos, portanto, que existe uma tríade satânica, ela é real e está inclusive aguardando, né? Aguardando o soar da última trombeta e o arrebatamento da igreja para ele se manifestar. O anticristo já está entre nós, né? Existe aí alguém que precisa estar preparado para que o dragão possa dar poder a ele e ele então se manifestar, né, dentro do campo da política, né? Política mundial, estou falando, tá? Da política mundial, para que assim possa tomar o domínio, tá ok? Eu espero ter ficado claro essa nossa conversa hoje, agora, e eu espero também ter contribuído
de maneira, pelo menos, um pouquinho aí para o seu conhecimento teológico, para aquilo que nós lutamos contra, e espero que você esteja orando, jejuando, buscando a face do Senhor, para que o inimigo não nos pegue com brechas e desapercebido, né? Que o que ele quer é nos ver na lona, distante de Deus e distante do propósito. Por isso esse foi mais um episódio da nossa temporada Mundo Espiritual. E eu espero que você aí dê o like, compartilhe. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e Deus fará ainda mais, que Deus possa fazer ainda mais bênçãos e te surpreender mais este dia. Fica ligado no canal que nós estaremos fazendo mais vídeos até fechar esta série para a glória de Deus. Deus em Cristo abençoe e você está no canal Galardoar de Ensino. O ensino de presente para você.